Boa tarde. Bom, desculpa o atraso aí, sempre tem problema, né? Bom, o tema da minha palestra é certificação para quem? Começar fazendo a apresentação, colocando meu nome, vocês vão entender um pouquinho do cronograma. Bom, eu sou formado em sistemas de informação, tenho pós-graduação em gestão empresarial, apesar de não ter muito a ver com a área de TI, mas é uma área que eu pretendo ainda desenvolver. Gosto de empreendedorismo e já tive algumas dificuldades, resolvi estudar um pouquinho. Bom, eu tenho certificação PHP e a certificação Zend Framework, as duas são certificações oficiais da Zend, e esse é o que eu gosto muito de fomentar, né? Eu tenho 10 anos de experiência com tecnologia e educação, e hoje o meu trabalho é unir essas duas coisas também, ok? Eu trabalho na empresa chamada 4Linux, né, sou analista de sistemas lá. Dentre as coisas que eu faço desenvolvimento de novas soluções, manutenção de sistemas, integrações e também a parte de treinamento, tá? Antes de dar início da palestra, eu vou falar um pouquinho sobre a empresa, o que a empresa faz, porque acho interessante todo mundo estar atento aí a empresas e situações, pessoas profissionais que estão fomentando o software livre, né? E a 4Linux é uma empresa dessas, ok? Bom, a 4Linux ela atua no ramo de consultoria e desenvolvimento. A gente tem mais ou menos aí 60 mil alunos formados em soluções focadas em software livre. Com a parte de consultoria, a 4Linux é especialista em ambiente de missão crítica e trabalha aí, tem vários cases de sucesso nesta área. Bom, a 4Linux tem várias coisas, né? Um outro projeto da 4Linux que saiu recentemente é o projeto 4Shot, com o objetivo de fazer o quê? Formar pessoas em conteúdos específicos, né? Às vezes você tem um conhecimento ou você não tem o conhecimento e quer ter um start na carreira e precisa de algo mais rápido do que simplesmente um curso de 40 horas, ou ficar 2 meses estudando e etc. Então a gente também tem cursos no formato de 8 horas, 8, 16 horas, e uma das características desse curso também é estar necessitando, na verdade, né, de profissionais que ministrem esses cursos, porque a gente também tem no formato EAD. Então, às vezes você conhece alguma tecnologia e quer repassar o conhecimento, tem uma sugestão lá no site, dá uma entrada no site, sugere que você quer ministrar um curso de 4Shot, etc. Isso é bem interessante para a gente também. Na área de treinamento, os nossos cursos têm o objetivo não só de passar o conhecimento teórico, mas também o conhecimento prático. A 4Linux, por ser uma empresa de consultoria e desenvolvimento, todos os instrutores já atuam na área, né? A maioria dos instrutores são analistas da 4Linux e quem é instrutor externo também está atuando na área. E todo o curso, todo o treinamento, a ideia dele é aproximar ao máximo o que é teórico do mundo real, né? Então a gente tem uma característica, os nossos cursos têm um diferencial muito grande em relação ao mercado. Uma outra coisa que a 4Linux está fazendo também é a startup, né? Então a 4Linux vai lançar uma startup, tem um objetivo muito específico, né? A parte de ranqueamento de profissionais para a área de contratação. E processo seletivo. E uma das coisas, um diferencial dessa startup é a possibilidade de qualquer pessoa fazer parte do projeto e conseguir, de alguma forma, ganhar dinheiro também. Ou seja, você pode criar questões de uma área específica no qual você domina, que porventura vai ser algo utilizado por uma empresa de RH que está fazendo um processo seletivo na área que você estabeleceu, criou as questões, os testes, enfim. Ok? Bom, vocês estão recebendo aí umas filipetas, né, para preenchimento, nome, telefone, etc. No final da minha palestra eu vou sortear 2 cursos EAD. Além dos cursos EAD, eu vou sortear um elefante, né, que é o mascote aí do PHP. Então preencham aí, entreguem para o pessoal que a gente vai fazer o sorteio aqui no final da palestra. Bom, conteúdo da minha palestra. Vou falar sobre a certificação PHP, é o foco da palestra, né?
Além de falar da certificação PHP, eu falo de certificação em termos gerais e o que a certificação tem de benefício para a nossa área de TI. Aqui um pouquinho da minha agenda, né? Certificação em software livre, PHP, alguns questionamentos e a conclusão. Okay? Eu coloquei um slide um pouco maior, eu não gosto muito de preencher, eu sei que ninguém gosta, e eu também não vou ler o slide, eu sei que todo mundo aqui sabe ler, né? Então eu destaquei algumas coisas, né? Então o que eu acho interessante? A gente definir e conceituar o que é certificação, né? Então, para nós é muito claro, mas certificação ela tem um conceito, eu peguei alguma coisa para a gente tentar analisar e comparar com o que a gente tem hoje no dia a dia, né? Então eu coloquei assim, ó, declaração formal de ser verdade, emitida por quem tem credibilidade e tem autoridade legal e moral. Aí eu coloquei em vermelho ali, corporificada em um documento. E aí depois deve ser emitida por alguém ou alguma instituição que tenha fé pública. Isto é, que tenha credibilidade perante a sociedade. Bom, então mais ou menos isso é a certificação. Dentro da área de TI, dentro da área de, ou melhor, qualquer área, dentro do meio administrativo, empresarial, existem diversas certificações, né? E se a gente analisar, o objetivo da certificação, ela atende à definição, né? O que a gente tem de conceito é verídico dentro do mercado de trabalho e até mesmo para uma empresa. Bom, e qual que é o objetivo, né? Então eu coloquei algumas coisas aqui que caracterizam e servem, no qual a certificação ela está embasada, né? Então, comprovar habilidades teóricas e práticas em um determinado assunto, passar credibilidade para um possível interessado e também diminuir riscos por parte de interessados. A certificação, ela não é útil apenas para o mercado de trabalho. Vocês veem diversas empresas divulgando que tem certificação ISO, certificação aqui, certificação ali. E por que isso é um diferencial? E por que isso é um benefício? E por que isso tem que ser divulgado? E por que a gente, quando vai escolher, eu acho que nem todos, mas por que quando a gente vai escolher, a gente acaba se atentando a esses detalhes? Então a gente sempre busca uma origem, né? Então você vai comprar um produto, você vai buscar uma origem. Às vezes a gente não se pega ao detalhe da certificação, mas sim a marca do produto que, se a gente for analisar, acaba sendo o que certifica aquele produto enquanto qualidade, né? E a gente tem várias, né? Tem certificação ISO, tem a certificação do Inmetro, você pega um site lá, o cara coloca que o site dele é certificado e assim por diante. Então, várias empresas tentam passar isso como um benefício e garantia de credibilidade. Para o profissional de TI acaba sendo a mesma coisa, ok? Bom, mas aí vem a pergunta, né, que todo mundo faz. Quem começa a carreira sempre tem uma dúvida e quando você começa a perguntar, às vezes você já deve ter ouvido falar, será que tudo que é certificado é bom? Será que tem essa característica? Bom, aí eu pesquisei e peguei uma informação, né, uma notícia, né? Cadeirinhas para criança têm baixa proteção, testes de impacto frontal e lateral feitos com cadeirinhas para criança revelam modelos não protegem como deveriam. E aí o que é mais interessante? Por que eu trouxe essa notícia? Porque os produtos testados possuíam a certificação do Inmetro. Ou seja, você tem um produto que é certificado e que apresentou problema. Ou seja, nem tudo que é certificado efetivamente é bom, né? Bom, aí vem a dúvida. Aí eu coloquei ali uma outra, que por coincidência é uma notícia do próprio Inmetro, né? De cada 10 produtos que apresentam algum problema, 9 não têm certificado de qualidade. E dependendo do que a certificação ela vai gabaritar, ela traz também várias coisas que são requisitos mínimos para que aquele produto entre no mercado. Bom, parando de enrolar aí, vamos falar um pouquinho sobre TI, né? Então a gente sabe que dentro da nossa área existem várias certificações, né? Então a gente tem certificação ITIL, as certificações voltadas para a gestão, certificação para a área de desenvolvimento, a gente tem certificações na área de infraestrutura, Linux, certificações Microsoft, banco de dados, na área de redes e assim por diante, né? Quando eu entrei na área de TI, a gente tinha até um termo utilizado, muita gente falava, os moscas brancas, né?
Então, hoje, é mais difícil a gente ouvir esse termo, mas foi usado há muito tempo atrás. Por quê? Porque obter uma certificação era algo, assim, fenomenal, né? Então, esses tais moscas brancas eram as pessoas que tinham aquela certificação que o mercado avaliava ali como uma certificação a mais difícil, a certificação mais procurada, né? A gente ainda tem o top, o ranking das certificações que são mais valorizadas no mercado, mas esse não é o meu objetivo, né? Bom, e na verdade, quanto que vale uma certificação, né? Talvez vocês tenham passado por isso, eu passei, eu acredito que muita gente, quando está iniciando a carreira, passa por isso, né? E se você analisar e for pesquisar, tem muita gente que fala que a certificação é o melhor caminho para o mercado de trabalho. Não que você vai encontrar o melhor emprego, né? Mas talvez seja o caminho mais curto. A graduação, ela é importante? A graduação, ela é muito importante, mas para diversas áreas, DTI e outras, a graduação, ela não é essencial. Ela vai te trazer conhecimentos que você vai utilizar no dia a dia? Obviamente que vai. Mas ela é essencial para aquilo que você está desenvolvendo naquele momento, naquele teu dia a dia? Talvez não. A certificação, sim. Os conhecimentos que você vai adquirir ao se preparar para a certificação, ou os que você possui, são aqueles que realmente você utiliza. Eu enxergo a graduação como sendo importante, fundamental, principalmente para quem não sabe muito bem o que quer seguir, né? Então você escolhe um curso de análise de sistemas, por exemplo, é um curso que você vai ver um pouquinho de cada coisa, você vai ver um pouquinho de desenvolvimento, você vai ver um pouquinho de rede, bom, e aí você vai escolher ali para qual caminho, qual área você vai seguir. Então você não sabe muito bem, a graduação ela é legal. A certificação não, você já sabe, você já trabalha, você quer se certificar e se especializar naquela tecnologia. E você quer mostrar para o mercado que você é especialista nessa tecnologia. Bom, a gente, lá na ForLinux, a gente tem diversos profissionais e a certificação lá na ForLinux, ela é muito valorizada, né? Eu tenho contato também com diversos profissionais que estão fora da ForLinux, estão no mercado de trabalho e que enxergam a certificação também como um diferencial muito grande. Então, eu colhi alguns depoimentos, na verdade, eu peguei assim, quis pegar algumas áreas que são diferentes da minha. Então eu peguei aqui o Vinícius Cavalcante, ele tem LPI 1, nível 1, 2, 3 e outras que são mais novas aí no mercado e coloquei algumas informações aqui. Então eu tinha algumas perguntas e eu só destaquei o que ele colocou que mudou na carreira dele, tá? O que mudou na sua carreira após a certificação? Sem sombra de dúvidas, a forma como o mercado absorve com as certificações. Você passa a ser um profissional requisitado onde as empresas o procuram e não mais você procura as empresas. Com a certificação em mãos, pude perceber que a aceitabilidade do mercado sobe absurdamente. Aqui é o Elvis, ele também tem certificações na área de infraestrutura, e ele colocou aqui que maior visibilidade do mercado, além do conhecimento adquirido, de suma importância para o dia a dia. Porque se preparar para a certificação também é uma forma de aprendizado. Esse conhecimento que você adquire para a certificação, você não vai largar a mão depois de certificado, né? É um conhecimento que você vai levar para a vida toda. Bom, aí eu coloquei aqui mais um, esse é na área de Java, né? Então ele colocou aqui, ó, consegui um emprego na tecnologia que eu queria. Eu coloquei justamente por conta daquilo que eu havia falado, né? Então acaba sendo o caminho mais curto para o mercado de trabalho, né? Comecei a trabalhar em uma empresa que participa de licitações para o governo. Então as certificações foram boas, tanto para mim quanto para a empresa. Diversas licitações e diversos projetos colocam como pré-requisito a certificação na tecnologia que vai ser desenvolvida ao projeto. Bom, software livre e certificação. A gente está num evento internacional de software livre. Todos vocês aqui, eu acredito que de alguma maneira ou outra trabalham direta ou indiretamente com software livre. Vocês sabem também o preconceito que muitas empresas têm em relação ao software livre, né? Claro, houve uma mudança de paradigma muito grande, né? A gente tem uma reviravolta muito grande em momentos onde a gente tem um problema na economia nacional, a gente tem diversos problemas de política, então a gente tem muito problema, né? A gente vê que momentos de crise
Para o software livre, a gente tem um momento que é um fôlego, né? Então, o software livre acaba crescendo em momentos de crise. Por quê? Porque as empresas buscam redução de custo e aí elas enxergam o software livre. Porém, a gente sabe que, por mais que isso aconteça, ainda existe um grande preconceito por muita empresa, por muita gente. A questão do software livre, a questão de não ter, claro, a gente sabe que muito software livre tem uma empresa por trás, nem todos são comunidade, mas tem muita empresa que ainda tem aquele preconceito, né? A certificação é uma forma de trazer credibilidade também para estas empresas. E por isso que lá na For Linux o incentivo à certificação é muito grande, né? Em algumas áreas, a certificação, ela acaba sendo algo, como eu posso dizer, concretizado, né? Então, quem tá na área de infraestrutura, o cara quer obter a certificação LPI, o cara quer obter a certificação Red Hat, porém, em algumas áreas não é tão difundida a certificação, né? Bom, por isso que eu coloquei, né? E o PHP? Eu sei que alguns conhecem, né? Eu conheço algumas pessoas aqui, mas todo mundo aqui já ouviu falar da ZCPE ou da ZFCA? Alguém aqui já ouviu falar? Bom, poucas pessoas, né? Lá na For Linux a gente tem uma formação PHP muito consistente, né? Eu atuo ativamente ali no desenvolvimento dos cursos, junto com a equipe de desenvolvimento, o pessoal da área de treinamento. E eu já ministrei ali inúmeros cursos. E a gente tem um crescimento muito grande na linguagem PHP. E muitas pessoas que vão procurar o curso são profissionais que já atuam na área, querem uma nova visão de desenvolvimento, buscam ali, trabalham com estruturado, procuram orientação a objeto e etc. E a gente percebe que pessoas que já estão na área há muito tempo nunca ouviram falar na certificação. Tem pessoas, profissionais de desenvolvimento que trabalham com PHP e nunca ouviram falar na Zend, não sabe que existe uma empresa por trás do PHP. Então, você começa a pesquisar, você percebe que tem um movimento em relação a isso, né? E por que isso é importante e por que a certificação ela tem que ser valorizada, né? Bom, antes da gente iniciar e eu explicar o porquê que eu gosto de falar sobre isso, vamos falar um pouco mal do PHP, né? Tem muita gente aqui que deve gostar de falar mal do PHP. Bom, se a gente parar para pensar na visão de quem não gosta do PHP, de quem fala mal do PHP, qual que é o maior problema do PHP? Bom, muitos vão falar segurança, alguns vão falar faltas de recurso, outros podem colocar falta de padrão, tem gente que vai falar muito fácil e vai atribuir isso a um problema do PHP, e tem gente que vai falar, tudo isso é problema no PHP, tudo isso é ruim, e é por isso que eu uso Python, uso Ruby, uso qualquer outra coisa, mas não vou usar PHP. Bom, na minha opinião e na opinião de muita gente, qual foi e sempre será o problema do PHP? O programador. Então essa é a minha visão e a visão de muita gente. O desenvolvedor é o maior problema do PHP. Quem deu a oportunidade e foi estudar o PHP mais a fundo, percebe que o PHP é uma das linguagens que mais evoluiu, né? E toda essa evolução é buscar a aceitabilidade do mercado, trazer uma mudança de paradigma, quebrar padrões, trazer recursos e garantir a confiabilidade dos projetos desenvolvidos utilizando o PHP. Porém, o que a linguagem não pode garantir, né? É o que o desenvolvedor vai fazer. Existe uma frase do Rasmus que ele falou que se no PHP está difícil é porque você está fazendo errado. Essa é uma frase do Rasmus, que é o criador do PHP. Isso é verídico, né? O PHP ele é uma linguagem fácil de ser utilizada, muito desenvolvedor acaba indo para a linguagem não porque gosta dela, mas porque ela é fácil e costuma mascarar muitas vezes o problema, né? Então você não precisa programar bem, né? Se o que você fizer muitas vezes vai funcionar, e tem um amigo meu que fala que o PHP se esforça para que o seu problema seja resolvido. E a gente acaba percebendo que isso acontece mesmo. Nosso PHP faz força para funcionar. Bom, enfim, mas não é culpa do PHP, na minha visão é culpa do desenvolvedor, né? Todo mundo já deve ter ouvido essa frase, né?
preciso de um projeto, preciso de um site e tal, e aí você vai passar um orçamento e o cara não, meu sobrinho manja PHP, ele aprendeu lá na internet, aprendeu com o YouTube. Na área de software livre, né, e área de TI em geral, a gente tem muito autodidata, né? Mas existe muita coisa boa na internet, como também existe muita coisa ruim, né? Você ser autodidata é muito diferente de você assistir um tutorial no YouTube e dizer que você faz site, que você manja, que você faz uma coisa ou outra, né? Mas isso, na área de desenvolvimento, principalmente PHP, é muito comum, né? É muito comum o cara, eu faço aí um formulário de fale conosco para você, não tem problema, eu faço aí um sitezinho, e agora com o WordPress, nossa, com o WordPress ali eu pego um template lá, hackeio um template lá do Theme Forest, subo aí um WordPress para você, é muito rápido. Bom, enfim, toda grande empresa possui algum produto, também possui uma certificação para garantir que aquele profissional, aquelas pessoas que trabalham com o produto no qual aquela empresa fornece, tem qualidade. Para a área de software livre, eu acredito que isso é fundamental, né? A Zend, enquanto mantenedora do PHP, ela quer que os profissionais sejam certificados. Por quê? Porque uma grande empresa, quando vai selecionar uma tecnologia para um projeto, um dos itens que ela vai avaliar é se tem profissional qualificado para a execução daquele projeto. Há alguns anos atrás, será que uma empresa pensaria em utilizar PHP? Hoje, eu tenho certeza que o PHP está em pauta na discussão para o desenvolvimento de qualquer solução que a empresa precise para desenvolvimento. Então, está em pauta escolher o PHP para o desenvolvimento. E o PHP, ele cresce muito com o caminho que o mercado ele tá seguindo. Mas quem aqui trabalha com a parte de quem é gestor de projeto e já precisou contratar profissional, principalmente PHP, sabe da dificuldade que é de encontrar um profissional com qualidade, né? Bom, aí vem mais uma pergunta, né? Será que quem tem a certificação sabe de tudo? Eu estou falando aqui, eu sou certificado, então eu estou dizendo que eu sou o Deus do PHP e sei tudo do PHP e manjo mais do que qualquer outro. Não é isso que eu quero dizer, né? Bom, o que a certificação ela vai fazer? Na minha visão, e o objetivo da certificação não é dizer que o profissional certificado conhece todos os recursos da tecnologia, mas ele é o cara que ele tem os requisitos mínimos. Isso é importante. Por quê? Porque uma empresa, quando ela vai contratar, ela não quer contratar o expert. Ela quer contratar o cara que ele vai conseguir crescer junto com a empresa. Ou seja, ele não precisa ser o detentor do conhecimento, ele precisa ter os requisitos mínimos para preencher o que a empresa espera, e a empresa pode confiar que ele é o cara que vai evoluir junto com ela. Então, um profissional certificado, e qualquer coisa que seja certificada, ela tem os requisitos mínimos. Se você pegar, por exemplo, um produto para criança, o que é requisito mínimo? A idade para brincar com esse brinquedo aqui é, no mínimo, 8 anos, ok? Então, o que é o mínimo para ser um certificado PHP, né? O cara tem que ter noções de segurança, ele tem que ter noções de boas práticas de desenvolvimento, ele tem que entender o comportamento da linguagem, tem que saber e conhecer bem orientação a objetos, e ele também tem que entender padrões e alguns recursos. Será que um profissional com esses requisitos preenche uma vaga na tua empresa? Provavelmente sim. Bom, a gente tem diversas perguntas, né? Só quem tem certificação sabe dessas coisas? Então quer dizer que quem não é certificado não sabe nada daquilo que eu falei. Quem não é certificado não é bom? Conheci um cara que era certificado e ele não manjava nada. Preciso de um certificado para provar meus conhecimentos? Então, a certificação, sempre você vai ter esses questionamentos. E dependendo com quem você for falar, o cara vai te fazer mudar de ideia. Não, presta certificação não, porque eu trabalhei com um cara lá que era certificado, o cara não manjava de nada, né? Bom, o que eu quero dizer também não é isso, né? O profissional que é certificado,
ele com certeza preenche aqueles requisitos mínimos. Mas eu conheço várias pessoas que não são certificadas, que têm um conhecimento muito superior ao meu. E conheço outras também que têm conhecimentos tão bons, programam tão bem quanto eu, e que têm conhecimentos mínimos que podem preencher qualquer vaga de emprego na área de desenvolvimento. Ou seja, você não precisa ter um certificado para provar os teus conhecimentos. Porém, eu sou um gerente de projeto, preciso tocar um projeto na área de desenvolvimento PHP ou alocar algum profissional na minha equipe e eu não te conheço, né? Qual é a garantia que você sabe aqueles requisitos mínimos? Eu te passo uma prova, eu te passo um teste, eu faço um processo seletivo estilo IBM, 1 ano de processo seletivo, será que eu tenho tamanho para fazer isso? Eu tenho gente para fazer isso? Talvez eu não tenha, né? Será que você chegando com o certificado, você já não está me dando garantias suficientes que você preencha aqueles requisitos que eu espero? Sim, você preenche. Então, ter o certificado não prova, realmente não é essencial para provar aquilo que você sabe. Só que se você sabe, por que não se certificar? Porque custo não é um empecilho. Se a gente analisar a relação custo-benefício de uma certificação, vale a pena certificar. E a gente percebe que a maioria das empresas, elas não colocam o valor na certificação, não é porque ela quer lucrar com a certificação. Se você pegar o preço da prova da Zend, está em torno de $180. Nossa, mas o dólar, o preço que está, é caro pra caramba, tal, não sei o quê. Mas você percebe que o objetivo não é, a Zend não quer ganhar dinheiro com a certificação. Ela quer ter profissional qualificado. Tendo profissional qualificado, a linguagem vai crescer e ela vai conseguir ganhar dinheiro com quem? Com os produtos que realmente ela vende. Ela vende o Zend Server, ela vende outras coisas que não tem nada a ver com a certificação. O valor da certificação é realmente para fazer um filtro. E esse valor é revertido em benefícios, né? Bom, eu coloquei aqui uma questão, porque a prova de certificação PHP, ela é considerada aí uma das mais difíceis, né? Por profissionais. Se você perguntar, de cada 10 pessoas que se certificaram, pelo menos 9 vão dizer que a prova é difícil, tá? E eu não estou dizendo difícil porque difícil para ele, né? Às vezes para ele foi fácil. Eu conheci gente que falou, não, a prova para mim eu achei fácil. Para mim não foi difícil, né? Mas ela é avaliada como difícil pelo nível das questões. O objetivo da prova, você percebe a todo momento, que é avaliar não só o teu conhecimento teórico, mas sim a tua vivência e a tua experiência na linguagem como um todo, né? E os desafios que você vai enfrentar durante o desenvolvimento de um projeto web. Ou seja, não adianta você saber só PHP. Você tem que conhecer todo o cenário da aplicação para você se certificar em PHP. A gente tem mais ou menos aí 1 minuto e 30 aí para responder cada uma das questões. Bom, algumas questões para você vai ser fáceis, outras vão ser difíceis, e assim por diante. Eu coloquei alguns modelos aqui de questões, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, né? Bom, por todo esse grau de dificuldade, que mais uma vez, né, o objetivo não é penalizar, e sim garantir que aquele profissional tem a competência para assumir uma determinada vaga, né? Eu acho pouco provável que algum certificado não manje nada. Eu conheço várias pessoas que são certificadas, conheço algumas e várias também que não são certificadas, e eu consigo falar para vocês que todo profissional que é certificado, todos aqueles requisitos mínimos ali, ele conhece. É muito difícil mesmo. Eu não conheci, e eu tenho certeza que ninguém aqui conhece um cara que é certificado PHP e não manje nada, né? Ele não sabe tudo, isso pode ter certeza, né? Como também vai ter vários que não são certificados que manjam pra caramba. Ok? Bom, e para quem que é a certificação, né? A certificação é para você, não é para a empresa que você trabalha, não é para mostrar para ninguém, e sim para você. Por que que eu digo isso? A certificação, ela traz inúmeros benefícios, né? Em termos de currículo, aumento salarial é provável, né? Então, depende muito da empresa. Então, a gente não consegue mensurar, né, o valor
da certificação, né? Então não existe uma tabela que diz, se você é certificado, você ganha tanto, quem não é certificado ganha tanto, um certificado é pleno, sênior, quem não é certificado é júnior, não existe uma tabela, né? Nós não temos nenhum órgão regulamentador, e talvez é até bom que não tenha, né? Porque muitos órgãos só querem ganhar dinheiro, para dizer, estabelecer teto salarial, padrão, carreira, a gente não tem nada disso, né? Mas com certeza você é um profissional valorizado, né? Já começam a surgir algumas vagas de emprego colocando a certificação PHP como pré-requisito. Isso é comum em diversas áreas, né? Você vai ver o cara para trabalhar com redes, colocam lá, requisito ter a certificação Cisco. Microsoft é muito comum ter como pré-requisito certificação. Na área de infraestrutura, você tem que ter LPI, você tem que ter RHCE. Na área de desenvolvimento Java, também é comum algumas vagas de emprego colocarem como pré-requisito. Na área de PHP, à medida que vai evoluindo as coisas, começa a se tornar um diferencial aí, talvez um pré-requisito. Uma coisa que eu acho interessante é a questão da autoconfiança, né? Isso aconteceu comigo e com quem eu converso aí aconteceu também, né? Às vezes você teve muita coisa na prova que, nossa, foi muito fácil, né? Bati o olho lá, já sabia, colocava algumas coisas, tive que parar, pensar, analisar, a prova, como eu falei para vocês, ela é difícil. Então, coisas que eu já estava habituado a fazer, parece que você sente mais segurança até mesmo para conversar com outros profissionais, para se colocar em relação e defender alguma coisa daquilo que você está falando. Então, a sua autoconfiança, ela aumenta consideravelmente, né? Isso eu acho importante. E o melhor de tudo, né? A questão da visibilidade. Né? Se eu sou um gestor e eu estou selecionando profissionais, eu vou analisar lá, eu começo a olhar e eu vejo, putz, esse cara aqui é certificado, né? Bom, esse cara aqui, ele já vai para o topo da lista ali, é o primeiro que eu vou chamar para entrevista. Pode ser que o cara não seja bom? Pode. Não quer dizer que ele não vá saber PHP, mas talvez ele não consiga trabalhar em equipe, o cara seja um deslocado, não sabe se posicionar, não sabe conversar, então não adianta só saber PHP. Então pode ser que ainda assim ele sendo certificado, ele não é contratado. Mas a visibilidade aumentou consideravelmente. É um cara que está em destaque. Talvez se eu chamar esse cara, ele ser o primeiro a ser entrevistado, eu pare o processo seletivo ali. Entrevistei ele é o cara que eu quero contratar, o cara é certificado, por que eu não vou ficar com ele, né? Bom, para quem está iniciando a carreira, como eu falei, né, é o caminho mais curto aí para o mercado de trabalho, na minha visão. Acho que vale mais a pena até do que a graduação, como eu havia falado. Bom, agora que eu imagino que eu já convenci vocês, né, eu vou falar um pouquinho sobre a prova, né? Bom, a Zend, ela possui duas, né? Possui essa ZCPE, né, que certifica você na linguagem PHP. Hoje nós estamos na versão 5.5, provavelmente aí a gente estava até conversando agora há pouco, saindo a versão 7 aí em outubro, o ano que vem sai uma nova versão da prova. Nós temos hoje duas provas, eu não coloquei a outra, mas a Zend ainda tem a Zend Framework 1, e nós temos agora a prova do ZF2, né, Zend Framework 2. Esse ano, provavelmente, saia a versão 3 do Framework. Eu não acho que a prova saia o ano que vem, provavelmente em 2017, mas, enfim, nós temos duas provas de certificação. Uma coisa que vale deixar claro é que a prova da certificação PHP, ela não tem validade, né? Então, quem tem certificação 5.3, a versão da prova dele não está valendo, tá? Ele é certificado, continua tendo visibilidade, ele tem um know-how muito grande de PHP, porém, a única coisa os recursos novos da linguagem, ele não está certificado, né? Não que ele não saiba, ele só não está certificado, né? Então, a mudança de versão da prova é a adição da evolução da linguagem, né? O que o PHP evoluiu da versão 5.3 até a 5.5, né? No caso da versão 7, a mesma coisa, né? Qual foi a evolução da 5.5 para a versão 7, né? O que tem de novos recursos? Então, no meu caso, eu tenho até a 5.5, né? Hoje a gente está na versão 5.6. Bom, como funciona a prova, né? São 70 questões.
Nós temos 90 minutos para a execução da prova. As questões, elas são de múltipla escolha, né? Então tem questões de múltipla escolha com uma ou mais alternativas corretas. Tem questões dissertativas também, então você vai te pedir o nome de uma função, você vai colocar o nome da função, análise de código, né? Ver a saída do código e etc. Alguns cases podem cair também. Então vai cair PHP básico, funções, funcionalidades web, data, formato, I/O, string, partners, orientação objeto, banco de dados, segurança e array, tá? Existe uma divisão por pesos, né? Então, qual é o assunto que é mais cobrado na prova? Tudo isso você encontra lá no site da Zend, tá? Bom, a prova de certificação de Zend Framework é a mesma coisa, só vai mudar o conteúdo, né? Então, na de Zend Framework vai cair sobre Service Manager, Event Manager, Model Manager, MVC, Performance, Segurança, Autenticação, Forms, Internacionalização e Web Services. Então, só muda o conteúdo, a ideia da prova é a mesma, são 70 questões, 90 minutos para responder, questões de múltipla escolha com uma ou mais alternativas corretas. Bom, coloquei algumas aqui de Zend Framework, né? Todas as questões que eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada como é a questão, né? Toda a prova é em inglês. Eu falo para todo mundo que me pergunta, para quem participa dos treinamentos, ser em inglês é um dificultador e não um impeditivo, né? Eu não sou fluente em inglês, tenho um inglês muito bom para leitura, né? Quando eu fiz a primeira prova, a ZCPE, a do PHP, o meu inglês para leitura nem era tão bom quanto é hoje. Obviamente, eu posso ter sido prejudicado em uma ou outra questão que eu achei, interpretei de uma maneira e talvez não seja, não me lembro porque eu nem pensei nisso. Durante a prova eu só pensei em PHP e parecia realmente que eu entendia o inglês. Então, pelo formato das questões, o inglês técnico já está de bom tamanho. Você ser fluente em inglês vai ser mais fácil para você? Com certeza vai ser mais fácil. Mas eu conheci inúmeras pessoas que nem o inglês para leitura não tinha. Tinha o inglês técnico e mais ou menos, né? E qual foi a estratégia, né? Analisar as palavras mais comuns nas questões que elas acabam se repetindo, né? O objetivo não é validar o teu inglês, e sim o seu conhecimento em PHP. Então vocês vão perceber muita coisa, palavras que são comuns em todas as questões, né? Qual, quais, escolha, quando e assim por diante. Preencha. Bom, coloquei mais uma questão aqui, ó. Essa é uma questão, por exemplo, que a prova vai te falar quantas alternativas são corretas, né? Não é, tem inúmeras pegadinhas, essa não ia ser mais uma, né? Quando tiver mais de uma alternativa correta, a prova vai informar para você quantas alternativas você tem que selecionar. Bom, aqui uma questão de análise de código, né? Então aqui eu tenho um algoritmo e ele vai te perguntar qual vai ser a saída, né, desse algoritmo aqui. Bom, benefícios da certificação PHP. Toda tecnologia tem algum benefício, né? Além dos benefícios que eu já citei, que é questão de currículo, autoconfiança e etc., além disso a gente tem mais algumas coisas, né? Então, a Zend, ela oferece essa Yellow Pages aqui. Essa Yellow Pages é uma área exclusiva para profissionais certificados, onde eu posso selecionar por localidade um profissional certificado. Então eu posso selecionar por tecnologia, posso selecionar por país, cidade, etc. Várias coisas. Isso é um grande diferencial. Na minha visão, a Zend poderia promover mais, porque o número de propostas de emprego que eu recebo através da Yellow Pages não é o tanto quanto eu gostaria, né? Então a gente tem uma plataforma que é um diferencial enorme e muitas empresas não conhecem que isso existe, né? Então, na minha visão, uma empresa que precisa de um profissional PHP, ela teria que ir na Yellow Pages e não na Cato, na Trampos, não teria que
fazer nada disso. Vou lá na Yellow Pages, seleciono pela localidade que eu quero e pego os profissionais na tecnologia que eu quero. E essa é a proposta da Zend, né? Falta um pouco de trabalho aí, mas a gente vai divulgando, né? Então, colocando o nosso endereço no LinkedIn, divulgando, fazendo nosso marketing, né? Bom, a gente tem aí esse perfil com área exclusiva, apontando certificado, onde eu posso receber contato, né? Então tem o meu e-mail disponível, tem um perfil exclusivo ali. A Zend, ela indica também, então se a proposta pulou, né? Não foi pela Yellow Pages, foi para a Zend acaba indicando por região e etc. Eu já recebi e-mail dessa forma. Além disso, a gente ganha uma licença do Zend Studio. Então, o que eu disse que o objetivo da empresa não é ganhar dinheiro com a certificação, é isso. O Zend Studio é uma IDE para desenvolvimento PHP, ou melhor, aplicação web, né, porque hoje vai muito mais do que PHP, baseado em Eclipse, no qual a Zend comercializa. O valor da certificação é o valor da licença. Você conseguindo a certificação, você obtém a licença perpétua do Zend Studio. Então, por isso que eu disse que o objetivo deles não é ganhar dinheiro, e sim ter profissionais certificados. Bom, como se preparar, né? Então, a Zend tem um curso preparatório para certificação. Esse curso, ele é em inglês. Nós temos, na nossa formação PHP da For Linux, a gente abrange aí 100% do conteúdo da prova. Além do mercado de trabalho, como eu falei para vocês, quem ministra o curso é quem trabalha lá. Eu sou analista, uso todas as soluções, então o curso ele é baseado no que nós utilizamos e também o que a Zend espera do profissional. Então, a gente tenta, toda a ementa do curso é baseado na divisão da prova. Bom, guia de estudos, né? A gente tem o guia oficial de estudos, ele é para te dar uma base, uma ideia do que vai cair. Existem alguns livros também para preparação, tá? A maioria do material é em inglês, tá? Bom, quem ajudou, todo mundo que ajuda é sempre bem-vindo, né? Existe um grupo no Google, né? Que é o grupo Rumo à Certificação, tem um site também. Esse grupo, ele conta aí, hoje, já tem mais de 1000 participantes, e quando eu busquei a certificação, e todo mundo que busca a certificação me perguntando como, eu dou essas indicações, e o grupo ajudou, acho que 100% de quem precisou passar na prova de certificação, o grupo contribuiu. Então, o que tem lá? Mais de 1000 pessoas interessados em que você faça a prova e consiga a tua certificação. Além disso, nós temos troca de experiências, um network fantástico, compartilhamento de todo tipo de informação e conteúdo. Todo mundo que consegue a prova, consegue a certificação, entra lá no grupo, dá um depoimento, diz como conseguiu, como foi a prova, o que caiu, como se preparou. Então tem muita coisa boa lá, né? Qualquer coisa que você precise, e eu já vi até conteúdos que não tem nada a ver com certificação, e aí sempre tem 10, 20, 30, uma thread imensa, cada um contribuindo com o que pode, né? Então, hoje eu considero um dos grupos mais ativos da comunidade PHP. Além disso, marca registrada do grupo, né? Pergunta do dia. Então, essa pergunta do dia é famosa. Então, hoje nós temos lá, eu não sei nem que número que está, já teve pergunta do dia em todo o evento aqui. No primeiro dia de evento saiu direto do Fizzly aí a pergunta do dia. Então hoje tem quase 2000 questões respondidas pelos participantes do grupo. Quando surge uma dificuldade, as questões são comentadas, então é um negócio fantástico, né? Então é um grupo muito ativo e é uma das melhores, assim, em termos de conteúdo e busca de informação, fantástico. Bom, as respostas aí, rapidinho, só para a gente finalizar, né? Preencha o operador apropriado, né, usado para testar quando dois valores são idênticos, né? Aí o igual. Aqui, preencher a função usada para acessar o valor de variáveis de ambiente, getEnv. Aí aqui é um casezinho, userAgent, né, para pegar lá o browser utilizado. As questões de ZF2,
mais uma de ZF2 e aquela de análise de código, uma pegadinha aqui, ó, não sei se alguém tinha respondido, né, quem é da área de desenvolvimento, aí aqui igual a 1, aí o incremento aqui antes, depois a multiplicação, e na hora do eco, aquela pegadinha ali, né, você viu o decremento ali, você pode ter respondido errado. Bom, a resposta aqui igual a 4, é isso. Bom, algumas considerações aí que eu coloquei, ó, a indústria precisa de padrões para ganhar mercado, poucos profissionais conhecem padrões abertos. Para o desenvolvedor, padrões abertos ampliam a velocidade de conexões para o desenvolvimento integrados e o mundo está eliminando padrões fechados, né? E eu coloquei ali, e o que a certificação tem com isso, né? A certificação não vai fazer de você o senhor do conhecimento, mas vai abrir muitas portas e janelas, tá? Todas as questões que eu coloquei aqui, eu tirei lá do grupo Rumo à Certificação. São uma das perguntas do dia. Ok? Pessoal, para a gente finalizar aqui, eu já extrapolei o tempo, tem as perguntas. Alguém tem alguma pergunta aí para colocar, para fazer? Pode ficar à vontade. Beleza, vamos fazer assim então. Para não extrapolar o tempo aí do próximo palestrante, a gente tem um sorteio aqui, né, que a gente combinou, entreguem as filipetas aí. Eu vou sortear 2 cursos e mais o elefante, né, o nosso mascote aí. Deixa eu só voltar aqui para o primeiro slide. Não, aqui. Ok. Só aguardar um pouquinho. Enquanto o pessoal está preenchendo aí, vocês querem fazer alguma pergunta aí, pessoal? Pode falar. Só um minutinho, vai chegar o microfone, hein? Quem vai perguntar? Quem ia perguntar? Não? Tá bom. Acabou já. Pessoal, estourou o tempo aqui, eu vou ter que acelerar, hein? Bom, primeiro eu vou sortear o curso. Bom, ó, já peguei 2 aqui, tá? São 2 cursos. O primeiro curso vai para Ronaldo Vanzler. O segundo curso vai para o Paulo Henrique Atomar. Tá aí também? Beleza. Aí agora, né, o mascote aqui. Deixa eu ver se tem alguma menina. Aí, ó, acertei, ó. Marcela. É Marcela?
Aí é... Marcelo Jair Ramos. Marcelo Jair ou Marcelo Jair? Tá aqui, ó, foi mal. Pessoal, valeu, muito obrigado.